Eu tenho 58 anos. Portanto, o Fidel esteve presente em boa parte da minha vida, como esteve na vida de todos os cubanos que têm mais de 50 anos. Ele fazia parte, digamos, da família cubana. Todos nós ouvíamos na televisão, nos discursos, nos atos públicos, nas mudanças em Cuba. Tudo girava ao redor dele, girou ao redor dele enquanto ele estava vivo. Ele teve um controle muito forte sobre a família, a sociedade, o poder em Cuba. Tudo girava ao redor dele. Fidel Castro foi um personagem que soube aproveitar o momento histórico em que viveu para, a partir de sua capacidade, de sua grande capacidade, manipular a realidade segundo lhe convinha e conseguir realizar o seu sonho de grandeza, que era se perpetuar no poder, e isso por meio de farsa e de mentiras. Porque nada do que ele prometeu se cumpriu. Dos 6 pontos de A História Me Absolverá, que foi o discurso da época do assalto ao quartel Moncada, nenhum até hoje, 64 anos depois, foi cumprido. Realmente, nada. Fidel Castro foi presidente há muito tempo e foi ele que comandou a Revolução Cubana, mas ele não significa nada. Durante sua época na escola, qual era a presença dele e do governo na escola? Bom, naquela época, ele estava presente porque eu cresci em uma família comunista, como quase todo mundo. Então falava-se muito sempre da Revolução Cubana e de Fidel e dos mártires e de tudo ligado a isso. O problema é que, olha, na escola, supostamente te ensinam sobre moral, mas quando eu chegava na minha casa, eu via que o meu pai tinha que roubar no trabalho dele para poder me sustentar e sustentar a casa. Então era uma moral dupla o tempo todo. E diziam sim, na escola, que todos temos direitos, e a revolução, e o comunismo, e Fidel, e Raul. Mas no final era o meu pai que me alimentava e ele tinha que roubar no trabalho dele. Ontem à noite, lá para as 8 da noite, a luz acabou. Eu tive que comer farinha de milho seca. A principal dieta de um cubano é arroz. E o quilo está custando 400 pesos. Ou seja, se a gente converter em dólares, vai dar $2 e pouco. Mas um cubano não chega a 50 centavos de dólar por dia de salário. Um profissional não ganha 50 centavos de dólar por dia. Eu me levantei às 3h45 da manhã para sair para a rua e vir trabalhar aqui. E não tinha café da manhã porque não tinha um único pão. Então nós, o povo, passamos por dificuldades. Temos que pegar horas de filas para comprar um pacotinho de frango, para comprar um vidro de azeite, para comprar cigarro. Todo cubano passa por dificuldade. Todo mundo. Inclusive eu, que trabalho bastante. E como eu não trabalho para uma empresa estatal, sabe, eu ganho um bom salário. E mesmo assim, eu não consigo nem sequer sair um dia para me divertir. A revolução foi boa. No início, como estava planejada. Porque ia trazer grandes benefícios. Benefícios que atualmente nós não vemos. Claro que sim, é muito bom que as escolas sejam gratuitas, que você não tenha que pagar nada para estudar, até para fazer medicina. Mas agora mesmo, você estuda medicina e não há medicamentos. Houve um período em que a saúde pública e a educação foram um incentivo, pode-se dizer, algo ao qual podíamos nos agarrar e que tínhamos de diferente dos outros países. Mas isso passou, agora não temos educação. Eu posso falar que o meu filho, no primeiro ano, teve 8 professoras diferentes, uma a cada 15 dias, em um período de 9 meses. Ou seja, ele cursou metade desse tempo e recebeu as notas. E na saúde pública, nos hospitais, há bons profissionais, mas não há recursos. Eu não sei se você consegue ver uma cicatriz que eu tenho aqui. Isso foi de um acidente que eu sofri.
E eu tive que retirar 50 centímetros do intestino delgado e tiraram 48% do meu fígado. Eles tiveram que refazer toda a base do meu fígado e 2 artérias. E não havia sangue no hospital, não havia antibióticos, não havia analgésicos. E, segundo as palavras do médico, eu estou vivo porque Deus me quer vivo. Porque ele teve que me operar como um veterinário opera um animal. E olha que talvez haja até mais recursos para operar animais do que pessoas em Cuba. E é graças a Deus que eu estou vivo. Não é graças à Revolução. Muitos entendem que a Revolução Cubana girou em um grande círculo e que nós acabamos voltando ao ponto de partida. A Revolução ocorreu, como o Fidel disse muitas vezes, para tornar o país independente. Nós saímos da dependência que tínhamos dos espanhóis para cair na dependência dos Estados Unidos. Saímos da dependência dos Estados Unidos em 1959 para cair na dependência do campo socialista. E essa dependência, sobretudo na década de 70, a partir de 1971, depois vai ser substituída por uma dependência da Venezuela. Isso é Cuba. Desde sempre se propôs a ser um país independente economicamente. E o tempo todo está dependendo do mundo. E nós criamos essa imagem na época do triunfo da Revolução. E ela segue até hoje. Porque, de fato, para muitas das coisas que acontecem, você escuta frases como: se Fidel estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Fidel seria capaz de resolver isso. Ou seja, era uma pessoa em quem todos nós tínhamos muita confiança. Eles o veem numa nuvem, escrevem no Facebook, nas redes sociais e dizem: olhei para uma nuvem e apareceu o rosto de Fidel. Ele é como um deus. Há uma idolatria ao redor dele. Você percebe que o discurso oficial hoje em dia, da presidência do país, dos líderes juvenis, eu sou Fidel. Camisetas, moletons, coisas do tipo, cartazes, eu sou Fidel. É o slogan. Eles saem às ruas com cartazes, eu sou Fidel. O principal presidente do país fala de continuidade. Ou seja, ele chega à presidência e diz: aqui não tem nada de novo. Nós somos continuidade. Continuidade de Fidel, da revolução, dos líderes. O tempo todo falando do passado. O tempo todo falando da história do passado. Se continuarem pensando em comunismo e continuarem os mesmos dirigentes governando, aqui não vai ter futuro nenhum. A partir da década de 80,